Muito boa noite. Começamos agora então mais um Mindcast. E aí você já sabe, abra a sua mente, saia da superficialidade e venha pra cá porque sempre tem uma história, sempre tem um conteúdo, sempre tem coisas boas por aqui. Hoje começamos mais um episódio, uma mulher empreendedora que vai contar um pouquinho pra gente a respeito de gráfica. O nome dela é Mônica Lima Vidal Teófilo, da gráfica Três Colinas. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Renata. É um prazer estar aqui, poder participando desse podcast e falar um pouquinho da minha trajetória na gráfica Três Colinas, né? E isso é muito importante para mim, porque eu já tenho uma trajetória assim significativa e poder passar um pouquinho do que eu aprendi até agora. Mônica, então conta como é que foi essa, que entrou a gráfica na sua vida, né? Para a gente poder entender melhor como você se tornou essa empreendedora de sucesso. Eu fui para a gráfica no momento que eu estava de transição de um emprego para o outro emprego. E aí, o que aconteceu? Teve a trajetória de eu perder meu irmão. E nisso, eu tinha muita facilidade em vendas. Aí, eu comecei a trabalhar com a parte de vendas, né? Trabalhar nesse comercial com muita facilidade e não teve como eu sair mais. Porque eu fiz faculdade de educação física, processamento de dados, que era o que eu trabalhava, não era com a parte de gráfica. Mas dentro dessa facilidade, eu comecei. E quando eu comecei, não tinha mulheres que vendiam. Porque até hoje as mulheres até são mais vendas internas do que externas. Existe, mas é menor, né? E nesse momento foi aonde que eu me encontrei. E era estranho, porque eu chegava numa recepção numa fábrica, então tinha assim, sempre só homens e eu de mulher. E eu fazia ótimas, excelentes vendas, porque nós mulheres, a gente assim, somos mais dedicadas, a gente presta mais atenção nos detalhes, o que precisa, né? Isso foi dando assim um andamento, um crescimento tão grande que quando eu vi já estava numa dimensão que não tinha como voltar. E aí depois o meu pai, ele realmente tipo assim foi deixando para mim, ele ficou também doente. E nessa parte, eu comecei a tomar frente dos negócios. E aí deslanchou. E aí eu nunca mais parei. Eu imagino que isso deve ser um universo fascinante. Muito. Mas, do papel hoje para a gráfica online também mudou muito. Sim. Conta um pouquinho dessa trajetória, o que mudou, como você percebe tudo isso. Olha, de começo a gente achava assim, nossa, agora veio a parte online, como é que vai ser, né? Mas não. O papel em si, ele precisa, tem uma necessidade muito grande. Até um cartão de visita, você fala, não uso mais cartão de visita. Pelo menos 50 cartões de visita você tem que ter. E só para você ter uma ideia, folhinhas no começo do ano, eu vendi mais de 50 mil folhinhas. Você fala, isso não usa mais? Usa. Cadernos de anotação e agendas foram mais de 200. No sentido assim, pela você fala, magnitude da coisa, você fala, gente, mas ninguém vai querer isso. Mas tem a finalidade, tem ainda, o pessoal gosta do papel, da anotação, você entende? Então, o online, ele veio para facilitar, por quê? Porque tem muitas coisas que vocês jogam, trabalham ali, mas precisa do acompanhamento, precisa do papel. E a transformação do papel é muito grande, porque nós trabalhamos, para você ter uma noção, faço revistas, a gente trabalha com a parte de um branding de uma empresa, tem a parte de desenvolvimento também dos brindes, materiais que utilizam para montagem. Então, eu tenho uma gama muito grande de impressos que eu posso trabalhar. Trabalho com embalagens, embalagens alimentícias. Então, tudo isso entra no nosso ramo, né? E todo mundo procura. As sacolas para lojista, a gente usa muito. Sacolas de plástico também, que é muito usada. Então, assim, o online, ele não atrapalhou. Pelo contrário, ele acabou que alavancando o nosso trabalho. E dentro dessa posição que a gente tem, a pessoa vem até nós e traz para a gente mais informações. E através das informações que ela pede, por exemplo, assim, Mônica, eu quero fazer esse trabalho aqui, que hoje é IA e Canvas. O que acontece? Eu consigo trabalhar em cima daquilo lá, mostrar para ela o que é legal, o que não é legal, você entende? E fazemos um desenvolvimento. É muito interessante. É muito interessante, porque todo mundo acha que a parte impressa, tipo assim, isso acabou, né? Acabou assim, diminuiu.
Mas não, pelo contrário. Até porque um bom web design, uma pessoa que consiga realmente produzir, é totalmente diferente de uma IA. Nossa. Às vezes, até na questão mesmo da leitura, você produz uma imagem pelo IA, você não consegue ler com tanta nitidez, entender aquela imagem naquilo que você realmente quer passar por uma pessoa em uma gráfica. E outra coisa, a parte de a qualidade, né? Em termos de Sim. impressão. Não tem comparação. Não tem comparação. Na hora que você bate o olho num serviço que foi feito numa gráfica, com a impressão ali, tudo definido, é completamente diferente, né? Que um arte finalista criou resolução, alta resolução, do que uma criação de IA. Mas eu entendo que hoje a gente vai ter que compartilhar com os dois mercados. Então, se você me traz alguma coisa formada ali que você fez no IA, algum impresso, eu já te falo, não tem qualidade. Mas às vezes você fala, para mim serve. Você entende? Então, tudo bem, vamos trabalhar dessa forma. Mas que teve, assim, uma mudança, uma revolução muito grande, teve. Nós temos também a parte, né, a gráfica rápida, que é a digital. Então, o que acontece? Isso a gente consegue trabalhar com pequenos impressos, pequenas quantidades, e que quando a qualidade não é tão boa, mas você precisa, Mônica, eu preciso fazer aqui 50 folders. Então, assim, às vezes aquele folder seu é mais específico, não é uma campanha que você precisa, assim, não, eu preciso que tenha uma qualidade, assim, impecável. Dá para passar. Porque é difícil para nós, porque a gente olha, a gente vê os defeitos. Mas às vezes você, a olho nu, você não percebe. E você acha que tá legal. Só que se eu te apontar, esse que é o problema. Aí você vai começar a ver aquele monte de defeito. Então é melhor eu não apontar. Falar, está bom para você? Tá ótimo. Certo. Então, vamos tocar o barco dessa forma. Mas assim, uma coisa que é muito gratificante nesse mundo, eu acho que é a magia. Quando eu vejo os materiais que a gente faz, quando eu chego um cliente, me pede, igual tem um cliente meu que é a Vitrio, nós fizemos uma pasta para ele queria de uma forma. Aí eu falei, não, vamos fazer assim, vamos desenvolver dessa forma. Na hora que ele viu, ele ficou encantado, sabe? E a gente também encanta, porque a gente faz os acabamentos especiais, com laminação fosca, brilho. Então, assim, dá um encantamento, né? E eu tento muito também, Renata, chegar no cliente e passar para ele, isso aqui é legal. Eu acho que a gente não deve preocupar tanto com o valor. A gente tem que primeiro passar e sentir o que o cliente quer, sabe? Aí quando você chega naquele ponto, a pessoa fala, não, é isso aqui, aí sim você passa o valor para a pessoa. Mas não é que esse valor vai ser mais caro, mas às vezes ele tem uma coisa que fica no meio termo, que não vai ficar satisfeito. Tem clientes que eu já banquei a diferença de papel para mostrar para ele que aquilo era muito mais rendável. E ele depois continuou fazendo nesse papel que eu passei para ele. Até porque quando você traz uma agenda que vai durar o ano inteiro com a pessoa, quando você, né, traduz aquilo que realmente a pessoa quer em um objeto físico, às vezes ela fala assim, nossa, era isso que eu estava sonhando. Isso não tem preço, né? Não. E eu gosto muito de... Eu fiz um trabalho, até inclusive, que a Teora me pediu, e eu apresentei. Ela me pediu de uma forma, e eu entreguei para ela com envelope, que eu acho que ficaria mais sofisticado. E eu tenho certeza que ela gostou, sabe? Então, tipo assim, eu não precisava, ela me pediu só o material. E eu agreguei o envelope, que deu um tchan naquele material que ela ia entregar. Então, eu falo assim, isso é importante. Sim. E quando a gente olha, todos nós queremos lucratividade, queremos assim, nossa, isso é tudo do trabalho de uma pessoa. Mas eu gosto muito, porque de ser prazeroso, e uma coisa vai acontecendo atrás da outra, sabe? Um negócio vai desenrolando aqui, e quando o cliente vê que você está atendendo ele com excelência, aí sim, aí vem a pérola. Aí ele fala, não, é isso aqui que eu quero, pode fazer. Você entende? Com certeza. Eu sou apaixonada também naquele cliente que fala assim, Mônica, você faz para mim? Você me entrega aqui, isso aqui, estou com um pedido agora, para entregar sexta-feira, faço. Aí o cliente não pergunta nem preço. Eu falei, nossa, eu adoro quando você não pergunta preço, brinco assim. Mas assim, é porque esse cliente, ele deixa eu resolver o problema dele, e a satisfação dele é tão grande, você entende? E na hora que eu entrego, que eu vejo aquela alegria, aquilo para mim não tem preço. Eu acho que eu sou apaixonada no que eu faço. Eu adoro comercial, adoro conversar, adoro estar assim, tentando resolver, solucionar, porque eu tenho que solucionar
a questão do cliente. Porque ele não entende. Ele pode pensar que ele entende, mas ele não entende. Porque a hora que a gente vê físico ali, aquela ideia que a gente teve para transformada, faz total diferença, né? E aí são muitos anos também, é muita qualidade que vocês têm, muita confiabilidade. Quantos anos de mercado vocês já têm? Olha, a gráfica mesmo tem 46 anos, né? Eu estou trabalhando na gráfica já faz mais de 30 anos. E, assim, foi uma coisa que foi crescendo, igual eu comentei, né? E dentro desse crescimento, eu também tive que buscar novas formas de trabalhar. Eu tive que me aprender, me aprimorar, sabe? E esses detalhes que eu falo que a gente tem que buscar, porque quando a gente chega num ponto, só para você entender, eu sei tudo, eu não sei nada. Então, é descer um degrau para subir 2. E eu aprendo com você, eu aprendo com a Théoria, eu aprendo com um adolescente, sabe? A experiência conta demais. Mas eu acho que a gente não pode deixar de se conectar. O crescimento, ele é muito importante. E eu fico, assim, admirada o quanto que a cada dia, eu estou, igual hoje, eu estava numa reunião e tive um aprendizado novo lá maravilhoso. E eu quero repassar isso. Então, eu falo assim, a gente não pode parar nunca, mesmo que eu tenha 30, 35 anos de experiência, lógico que eu sei, Renato, quando você vem me falar alguma coisa, eu falo assim, tá. Mas aí, o que vem? Vem a simplicidade de eu ouvir, de eu saber como que você vai falar, não, peraí, né? Renata, faz assim, é melhor, você entende? Aí eu pegar uma ideia sua e colocar uma ideia minha para te ajudar a amadurecer aquilo, porque é horrível quando a pessoa te fala alguma coisa e você já joga um balde de água fria nela, né? Com certeza. Então, eu acho que isso faz a diferença nessa experiência que a gente vai adquirindo ao longo dos anos, quando você recebe elogios de cliente, sabe? É gostoso. Às vezes uma pessoa vem e fala, o seu cliente falou isso de você. Eu falei, puxa vida. Então, que bom que reconhecer. É gostoso, não é? Claro. Nossa, bom demais. Assim, ó, Mônica, como conciliar a Mônica mulher, mãe também, com essa, né, empresária de sucesso? Essa foi a parte mais assim, complexa, porque realmente a gente tem muitas funções. Mas eu sempre consegui administrar meu tempo muito bem, porque eu gosto de ter, assim, horários para tudo, né? Se eu não tiver horário, é complicado, porque eu faço muitas coisas e, ao mesmo tempo, quem trabalha com vendas não é uma coisa assim, cravada. Dá uma, às duas, das 2 às 3. Não é assim que funciona, né? E aí, eu gosto de ter o horário para levantar, horário para dormir, o meu horário que eu vou na minha academia, sabe? Eu tenho que organizar todo o andamento da minha casa, porque se não tiver uma rotina, não vai. Não consigo, sabe? Porque o meu trabalho, ele exige muito de mim. E eu tenho a parte também, não só do comercial, como a parte do operacional, que eu tenho que estar sempre ali, trabalhando, olhando, acompanhando. Eu tenho que cadastrar, ou melhor, conquistar, né, clientes novos. Mas, para ter essa rotina, tem que ter disciplina. A disciplina, ela fala mais alto. Se você não administrar isso, eu não conseguiria nem estar aqui hoje. Tenho certeza. Até porque, assim, não tem jeito. Em vendas, você também tem que ter disciplina, sem pensar nessa questão do horário, porque senão você não consegue atingir as metas. Não. E hoje, tudo é em função de meta. Tudo é em função de metas. Se eu não colocar metas, Renata, por exemplo, assim, eu sei o que eu quero até o final do ano. Então, chega janeiro, fevereiro, eu tenho já todo um planejamento, né? E eu sempre elevo essa meta, porque você pode chegar até 30% a 20% a menos. Mas o objetivo seria até chegar a mais. Só que nós temos hoje um mercado que ele não está, assim, a estabilidade dele, né? Está oscilando muito. Mas quando eu tenho uma meta e eu coloco na minha cabeça, eu sei que eu vou chegar lá. Então, eu falo assim, eu quero abrir tantos clientes, tá? Esse ano eu quero abrir 6 clientes. Eu falo, mas você quer abrir só 6 clientes? 6 clientes, 6 clientes potencial. 6 clientes que eles não vão sair mais de mim. Você entende? Porque eu não abro só 6. Mas é aquele negócio. Esses 6, eu não é aquele que vai fazer um serviço aqui e depois não vai voltar e fazer mais. É cliente que vira para mim e está comigo a vida inteira. Então, esse é meu trabalho que eu faço. Você entende? É assim que eu gosto de trabalhar.
Mas eu tenho, assim, conquista de cliente todo mês, quantos que eu vou alcançar, aonde que eu vou alcançar esses clientes, o meu foco nesses clientes, tudo isso para mim é muito importante. E eu dou valor no cliente, tanto pequeno como médio, como grande. Eu não assim, falar, isso aqui não vou lá porque é um serviço menor. Não tem isso. A pessoa que me faz um serviço de uma unidade, até que faço serviço de 1 milhão, 2 milhões que a gente entrega, né? Que são, você fala, bem maior, o meu atendimento é o mesmo. Então, eu gosto de ter um atendimento personalizado, eu me desdobro o máximo, por isso que eu te falei, se não tiver disciplina, tem horas que você não consegue alcançar o que você precisa. Agora, a meta de cliente, ela é bem legal, e isso que eu te contei, às vezes tem cliente que eu trabalho, tem um cliente, só para você entender, o dia que eu abri ele, eu quero fazer questão de vir aqui falar. Eu estou visitando ele já fazem 2 anos, e eu sei que ele vai ser meu cliente. E eu estou conquistando um que eu estou abrindo fora de Franca, eu estou pelejando com ele já faz 1 ano. E ele respondeu agora um e-mail, oi. Eu falei, oi, eu quero uma continuidade desse oi. Oi. Mas oi. é o prospectar, né? Porque com tudo isso, essa gama de coisas que você tem, de alguma forma, você vai chegando lá. Então, porque assim, eu não posso, eu visitando esse cliente que eu estou visitando, e ele me abre as portas, ele cota, ele me fala, eu não vou sair dessa gráfica ainda, porque ele faz isso, faz aquilo. Mas eu já senti. Eu já senti os acontecimentos. Você entende? Então, assim, cada 30, 60 dias eu passo lá, eu converso, eu mando às vezes uma mensagem e tal, tudo mais, mas eu sei que eu ainda vou, ele vai virar meu cliente ainda. Então, assim, eu não vou desistir, sabe? Aí você fala, nossa, Mônica, mas você vai ficar 2 anos lá pelejando com o cliente, mas é de 1 ano a 2 anos, e você sabe aonde você está indo, porque é na deixa do concorrente que eu vou entrar. Com certeza. Então, se eu desistir dele, eu posso ter ali a cada 3 meses lá. Não tem problema. Mas eu não posso desistir. E o cliente também, ele, né, gosta de se sentir conquistado. Então, a gente precisa entender quais são as peculiaridades de cada cliente para daí trazê-lo também para o nosso negócio. Tem. Às vezes, o cliente naquele dia não está num dia bom. Nossa. Mas a gente consegue, né, entender, dar uma atenção, um diferencial. E às vezes um mimo que você entrega naquele dia faz toda a diferença. Tem uma cliente minha, ela pediu para fazer um livro. A filha dela, que precisava desse livro para o patrão. A filha dela, uma pessoa muito difícil. Eu fazendo esse livro, desenvolvendo para ela, eu falei assim, mas isso aqui não vai ficar bom dessa forma, vamos fazer assim. E aí, até que desenrola esse livro, tem aquela conversa com essa pessoa, que é o patrão dela e tal, tudo mais. Vamos fazendo, tal. E ela só me dando patada, só me dando patada. Aí eu peguei um dia o livro dela, e era um exemplar. Levei para ela, mostrei e falei, tá pronto o miolo. Só que a capa, se eu te entregar, está muito feio. Estou dizendo para você ver o miolo, vou mandar laminar só a sua capa. Você não tem noção que não compensava para mim. Eu fiz por causa da mãe dela. Aí fiz tal. Aí ela me ligou um dia na sexta-feira, eu na panificadora. Aí ela falou assim pra mim, você não vai me entregar o livro? Tal? Eu falei, olha, o livro seu tá laminado, tá na cola, eu te entrego na segunda-feira. Hoje eu não posso, porque ele até solta, né? Tinha a cola, a lombada quadrada e tal. Eu não quero mais esse livro, não sei o que lá. Eu falei, deixa eu falar uma coisa. Esse livro, pra mim, não vai servir, né? Eu falei assim, não vou nem te cobrar esse livro, não sei se você sabe disso. Mas dá para o seu patrão. Seu patrão, eu sei também que ele não precisa disso, mas dá para ele, senão eu vou jogar no lixo isso aqui. Eu não acho legal, falei para ela, né? Aí ela pegou e falou assim, então tá, tudo bem, mas aquela falta de educação e tal, né? Menina, aí eu peguei esse livro, aí cheguei lá, é um médico. E o médico chegou junto. Na hora que o médico viu o livro, na verdade, ela não relatava para o médico nada. Ele ficou, assim, maravilhado com o livro, né? E eu falei, é presente. Ele falou, como é presente, né? Aí que ele ficou mais encantado. Porque ele falou assim, nunca ninguém me dá um presente. Eu falei, nossa, então, né? Se você vê quantos clientes ele já me mandou por causa de um livro que ela não queria, e a mãe dela veio me agradecer. Falou, Mônica, você é uma pessoa tão maravilhosa, tão iluminada por ter feito isso, que eu sei que a minha filha tem um gênio difícil. Aí eu falei, me manda sua segunda filha, então não, eu não quero.
Mas assim, você entende assim, as coisas que acontecem? Sim. Olha, um livro, você vê o trabalho que me deu. E aí eu faço assim, igual eu te falei, a gente faz quantidade de serviço, coisas assim, de milhões mesmo, para entregar, manda transportadora, né? E assim, e tem todo o capricho. E não é porque eu peguei um livro que eu ia fazer de qualquer forma. Então eu dei toda a atenção, tive a maior paciência. Sexta-feira, e ela me falando ali o tempo todo, eu falei, gente, ela não sabe o tanto de trabalho que tá me dando para fazer esse livro, né? Mas por causa da mãe dela. E quando o médico gostou, olha para você ver o retorno que eu tive. Então, quer dizer, se você faz o que você gosta, a gente consegue tirar de letra mesmo o mau humor, porque, igual você falou, nem sempre o cliente está de bom humor também. Com certeza. E eu deixo o cliente sempre está certo. Aí depois ele passa para mim, aí eu começo a conversar com ele, vou mostrando para ele, falo, ó, não, você está certo, vamos ver agora aqui. Aí você começa a mostrar. Aí ele vê que deu errado. Às vezes a gente pode errar também. Claro, mas eu acho que assim, ó, você entende, consegue captar aquilo que o cliente quer. É. E aí isso transforma. Até porque, às vezes, ele não está sabendo expressar exatamente, né, as necessidades dele para transformar num objeto. A gente sofre muito no mercado de trabalho porque todas as pessoas acham que estão certas. E assim, é uma coisa acho tão superficial quando você vem, que você conversa. Por isso que eu sempre, há muito tempo atrás, eu faço tudo muito documentado. Para a pessoa você buscar uma prova, eu levo para a pessoa assinar. Eu pego a assinatura da pessoa, às vezes. Ou então hoje tem como pegar online, né? Sim. Mas por quê? É um tal que eu não falei e fiz e aconteceu e tudo mais. Mas eu tenho, assim, tanto cuidado, tanto carinho com isso, mas tanto carinho, que eu acho que a pessoa consegue perceber essa delicadeza que eu tenho, sabe? Então, tem horas que o cliente, igual eu falei, além dele achar que ele está certo, principalmente o comprador, ele tem medo também do que vem lá de cima. Aí ele começa a pôr palavras que, tipo assim, ele não falou aquilo, ele não te passou aquilo. Você entende? E aí você tem que estar mostrando para ele. Mas por isso que eu falo, se você tiver tudo documentado, não tem como. Mesmo quando era e-mail. Mandava e-mail, tá aprovado, assim, assim, assim. E uma coisa que eu ia te falar, vamos supor que eu fiz alguma coisa benéfica para aquela pessoa. Eu vou comprar um papel assim, eu vou fazer isso, aquilo. Tudo é anotado. Porque às vezes o próximo orçamento não vai sair daquela forma que eu fiz naquele momento para ele, sabe? Porque senão depois lá na frente ele esquece, ele não lembra disso. Aí eu tenho que fazer da mesma forma, falar, nossa, mas por que você me fez isso aqui desse valor? Ou então se eu troco o papel, põe um papel melhor, igual eu te falei. Aí eu falo, esse papel não tá legal. Eu troco, mostro para a pessoa, falo assim, ó, eu fiz nesse papel, da próxima vez faz assim que vai ficar mais legal, né? Aí a pessoa pega, manda fazer, não quero nesse papel. Alguém da empresa. Aí eu faço no papel antigo. Ah, mas você fez errado. Eu não fiz errado. Foi o que estava acordado. Mas, gente, eu não sei. Eu sei que tem gente que prefere trabalhar no escritório, quietinha e tal, né? Ah, mas eu adoro levantar cedo, produzir, sair, conversar. Quando eu encontrei com a Theory lá na doutora Elizabeth, foi bem legal, sabe? Assim, fazia muito tempo que a gente não se via, não se encontrava, né? Foi uma coisa, assim, bem bacana. Ela é uma pessoa muito maravilhosa também, sabe? E isso transforma. Quando ela me mostrou o trabalho dela, conversa com a gente, é um aprendizado. É um aprendizado também. Quando ela fala um bom dia pra gente, né? Essa voz meio rouquinha dela, assim, né? É gostoso, sabe? Então, assim, essas conexões que a gente tem, nada disso tem preço. E trabalhar é uma magnitude na minha vida, assim, que eu não consigo, eu acho, ficar sem trabalhar. Eu não reclamo, eu agradeço todos os dias, eu sou de agradecer. Eu sou de agradecer muito, muito, muito. Eu gosto de pessoas alto astral, igual até a Aurélia é muito alto astral. Todo mundo pode ter seu momento, mas assim, eu gosto de pessoas que vêm, que tenha luz iluminada, sabe? Nossa, pra mim é a morte chegar, a pessoa fala assim, ai, mas tá tudo ruim. Calma, mas vai melhorar, está melhorando. A gente tem que sempre buscar, né, o que é o melhor para poder transformar, para poder ajudar o próximo. E às vezes um sorriso já muda o dia da outra pessoa. Um bom dia já faz diferença. Quando a gente levanta, que a gente olha para o céu, assim, se você imaginar o tanto que a gente, assim,
Eu sei que às vezes você fala assim, mas todo mundo fala isso, mas para você tá fácil, porque sua vida tá assim, tá. Gente, não é, todo mundo tem as dificuldades. Claro. Mas você tem que tentar achar ali, eu falo que com os erros você aprende. Você tem que se transformar, sabe? Eu falo assim que é tão gostoso, às vezes tem gente que fala assim, nossa, mas por que você não faz isso? Eu falei, mas você é feliz assim, eu sou feliz assim, né? Então, assim, a gente precisa se encontrar a cada dia. E quanto mais a gente agradece, mais coisas benéficas acontecem na vida da gente. Quanto menos a gente reclama, mais gostoso, mais leve fica. Coisa boa puxa coisa boa. Coisa boa puxa coisa boa. Renata, é uma coisa que não tem como a gente explicar. Ô, Mônica, e dentro de todos os projetos que você já realizou, tem algum projeto que você fala, nossa, isso aqui era o meu sonho fazer? Na realidade, hoje, assim, eu me sinto bem completa, sabe? Mas eu penso assim, a única coisa que eu penso é em nunca parar, é sempre estar em crescimento, mas em relação à minha parte profissional, eu me sinto muito realizada. Eu não vou te falar assim que nada mais eu gostaria. Não, porque eu acho que a gente sempre tem que buscar, né? Bom, deixa eu ver. Uma coisa que eu comentei hoje. Eu quero, assim, o meu escritório numa avenida, bem, assim, panorâmica. Eu tenho uma visão panorâmica que eu queria. É meu sonho de consumo, né? Porque eu falo assim, que vontade que eu tenho de ter um escritório, mas não é um escritório de qualquer forma. Seria um escritório panorâmico, mas para continuar com o meu trabalho. Seria mais assim, uma realização pessoal diferente, né? Sim. Mas profissional eu me sinto muito realizada. Muito realizada. Eu acho que eu já ampliei bastante meus campos, mas eu nunca vou parar. Nunca vou parar. Eu gosto de acompanhar, eu adoro assistir os podcasts, aprender, ler, leitura. Adoro comprar um livro e ler, sabe? E toda hora a gente aprende uma coisa, Renata. É verdade. Tem hora que eu falo, eu acho que eu sei tudo, mas não sei nada. Não, e a gente tem que buscar, porque assim, toda hora surgem coisas diferentes que a gente nunca nem imaginou. É. E aí é importante sempre trazer pra gente falar, não, peraí, deixa eu entender como funciona isso aqui. Isso vai te abrir leque para outras coisas. E outra coisa que eu também quero te falar. Quando a gente está... Como a minha profissão, eu lido muito com pessoas, eu tenho que ter uma inteligência emocional muito forte, sabe? Muito grandiosa. E se eu não tiver isso, é uma coisa assim que às vezes... porque assim, são muita gente e todo mundo diferente, cada um de uma forma. Se eu não tivesse a inteligência emocional, aquilo, ela meio que detona a gente, sabe? Então, por isso que eu falo, sempre estudar, sempre buscar. Ah, e outra coisa que eu ia te falar. Eu gosto muito de tirar, todos os dias, pelo menos 15, 20 minutos, assim, tranquila. Olhando o verde lá da minha casa, que eu tenho essa parte, ou estar ali na beirada da piscina. Não conectar com televisão, com celular, com nada. É conectar comigo. Quando eu aprendi isso, olha, não tem explicação. É uma coisa que... sabe quando você está fazendo uma massagem corporal? Alguma coisa relaxante, você fecha o olho e tal. Gente, é a coisa mais gostosa. Ah, e andar na grama, descalço. É o seu momento, você com você mesmo. Uhum. É muito bom. E assim, você puxa uma energia da terra que te relaxa, parece que te tira todo o que está pesado em você. Parece, é até melhor que um banho. Eu sou suspeita de falar porque eu sou apaixonada em fazer isso. De Ai, pisar na terra, de sentir. Sentir. Exatamente. A gente começa a descarregar todas as coisas ruins e nos preparar para estar num outro momento, ou para, né, os desafios do dia a dia mesmo. E a gente tem desafio todos os dias. Todos os dias. E eu tenho muito assim, ó. Nossa, não tem lugar para estacionar. Né? Agradeço porque eu tenho um carro para andar. Sabe? Ai, tem que fazer almoço. Nossa, pelo amor de Deus, não agradeço. Você tem comida para fazer o alimento, né? Eu penso muito assim. Porque a gente sempre assim, hoje o mundo é muito querer. A gente quer muitas coisas. A gente olha as coisas no Instagram, a gente fica doida, a gente fica apaixonada. E eu vejo você, eu vejo a Teora, eu vejo o outro. Eu fico louca, porque eu falo assim, gente, mas a vida de vocês é melhor que a minha.
assim que a gente pensa. A gente olha Olhando ali, pelo Instagram. tá tudo perfeito, né? Nossa, essa roupa, isso, aquilo e tal. Gente, aquilo vai levando a gente a se deixar num consumismo, numa coisa. Você fala assim, nossa, mas eu tô aqui. Nossa, não tá bom, tá horrível. Aí você vê a outra tá magrinha, tá isso, tá aquilo. Você fala, nossa, peraí, né? Malhada. A gente vê tudo de uma forma que eu falo assim, gente, isso não pode. A gente não pode ser levado por isso. Hoje as pessoas se endividam por isso, sabe? É uma coisa muito forte na vida das pessoas. E outra coisa, você já viu gente no Instagram feia? Não, né? Até porque tem filtro, né? Pra ajudar a gente, então. Então, aí eu falo, gente, é uma coisa assim, que não tem como. Hoje virou uma roda aquilo ali que deixa as pessoas doentes. E outra coisa, você não tem tempo para nada. Mas eu escuto não, gente, eu vejo, porque quantas pessoas ficam, eu vou te falar porque eu não tenho esse vício, eu não gosto, eu uso para trabalho. Até gostaria de ficar um pouco mais. Pessoas falam para mim, professores vão dar aula no outro dia, começa tipo assim, 9 horas da noite, senta 10 horas, vai dormir 1, 2 horas da manhã, não viu passar. Aí vê uma coisa, vê outra, vê outra, vê outra. Então, assim, tem um lado bom, maravilhoso para nossa vida, mas tem um outro lado que não é legal. E isso cansa a gente mentalmente, a parte, igual eu falei, a parte de consumismo, sabe? A gente não busca só uma coisa bacana. Deixa eu ver o que a Renata está fazendo ali, que eu posso tirar de exemplo daquilo. Mas não, ela tem aquilo lá, ou ela consumiu aquilo lá, ela comprou uma coisa, ela está viajando, eu também quero fazer, eu também quero ir. Por que a Renata está assim e eu não? Infelizmente. É um consumismo cada vez maior. E aí é onde que as pessoas vivem. Eu fiquei sabendo, falei assim, né? Eu vi na rádio falando assim que Franca, né, é uma cidade que hoje em dia ela é de muito poder, mas a nível Brasil é a cidade mais endividada. A média é 47, nós somos 49. Mas por quê? Mas não é uma coisa assim, vou falar no sentido assim, é porque nós consumimos mais do que a gente precisa. Porque é gostoso o prazer de comprar, né? E as pessoas se perdem, faz uma dívida aqui, parcela, começa outra dívida ali. E não tem noção de tudo que está acontecendo na vida dela. Não, porque hoje um cartão de crédito, ele facilita muito a vida, né? Então, tem gente que vive em função disso. Então, eu falo assim, gente, eu falo assim que quando você tem o poder de trabalhar, e você tem o poder de ter o seu dinheiro ali, ele começa a crescer, ele começa a render de uma tal forma, sabe? Você tem poder de compra, você tem poder de venda, você tem poder de tudo, né? Mas hoje mudou muito isso. E é difícil, hoje não existe planejamento financeiro, o que era o certo, né? Que a gente teria que ter, mas não tem, sabe? E as pessoas, eu acho que sofrem, são felizes por um lado, mas sofrem por outro lado. E aí, né, para quem está começando a empreender agora, quais são as dicas que você pode dar? Perseverança, dedicação, foco, determinação, sabe? E ter objetivo, não adianta. E aquele negócio, não começa no começo e já fala, não deu para mim. Não, você tem que insistir, tem que persistir. Porque se fosse fácil, né, ninguém estaria reclamando, se queixando de nada. Eu acho que tem que ter determinação. Às vezes persistir anos em cima do mesmo cliente. Anos em cima do mesmo cliente. É o objetivo. E eu acho que a gente não pode nunca, eu sempre falei, desistir nunca. Nunca, 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 nunca. Eu nunca tive isso. Posso chorar, posso ficar brava e tudo mais, mas eu falo, não, o que é? Vamos supor, eu quero aprender com o meu erro, eu aprendo com o meu erro. O que aconteceu aqui? O que eu fiz? Eu tenho que tirar um proveito daquilo lá, mas igual eu estou te falando, se a pessoa não tiver disciplina, determinação, foco, que são palavras que você vai falar assim, são usadas, mas é isso. Se você não levantar cedo, arregaçar a manga e for fazer o que você quer, eu não vou. Eu posso te ajudar, Renata. Tá aqui, ó, todo mês, vou te dar um X. E quando eu parar de te dar o X, o que você vai fazer? Não tem como. Tem que ensinar a pescar e não dar o peixe pronto. É isso aí, você falou certinho, tem que ensinar a pescar. Se eu te fizer isso, aí tudo bem. Agora, se eu te der o peixe pronto, você não vai sair do lugar. Infelizmente, é o que acontece. Até porque, senão depois o seu legado vai acabar, porque como é que a pessoa vai fazer uma agenda, fazer uma caixa, se ela não tem o conhecimento, porque ela teve tudo pronto? Mas é o que acontece. Quando vem pronto,
a pessoa, você fala também, não dá o valor, né? Mas não dá, gente. Não dá. Quando você faz, a gente, por exemplo, gastar o dinheiro do marido é mais fácil, né? Do que o da gente. É verdade. Mas assim, é por isso que eu gosto de falando, o que vem pronto, né? Você não dá valor. A partir do momento que você começa a fazer tudo, você dá valor em tudo que é feito por você. Agora, quando vem pronto, infelizmente, você não dá o devido valor. E devia ser o contrário também, né? Por que não? Mas porque as pessoas não sabem valorizar. É. Até porque, pensando nessa mesma questão do marido, você pode até gastar o dinheiro, mas você tem que dar conta do marido, de cuidar das coisas dele, de conquistar o marido. É verdade. Então tem todo um círculo que vem junto também. É verdade. Mas eu acho tão engraçado que eu falava assim, né? Nossa, que gostoso sentar numa mesa assim, né? Passar o cartão do marido. Parece que como se fosse da gente também. Mas assim, é diferente. Eu falo, gente, você tá mais tranquilo. Quando você vai comprar alguma coisa pra você, o seu você pensa, né? Aí eu falo, não, quando eu quero o marido, não preciso pensar. Deixa ele me ouvir falando isso e me mata. Mas aí você tá cuidando também da outra parte. Então, por isso que você tá podendo gastar. Tem isso também. Mas igual eu te falei, é um universo maravilhoso. A parte que tudo que você faz com amor, gente, pode ser uma coisa mais simples, uma coisa mais sofisticada, você está ganhando mais, está ganhando menos. Muitas vezes você pode ganhar mais numa profissão e não está satisfeita. E quando você ganha menos numa outra profissão, você passa a ter até mais coisas, porque a satisfação, ela é bem melhor. Lógico, todo mundo quer ganhar mais. Mas você fazendo o que você gosta, vai fluindo, gente. Vai fluindo, uma coisa vai puxando a outra. Quando você vê, já disparou. E quando você está numa profissão, fazendo um trabalho que você não gosta, você ganha ali, você pode ganhar 20, 30 mil reais por mês. O dinheiro vai ser, porque você não dá valor naquele dinheiro. E aí você está ganhando bem, sabe? Mas eu conheço pessoas, igual eu estou te falando, uma pessoa que ganhava 20 e essa pessoa ganha 5. Essa que ganha 5, ela faz até viagem para o exterior. A de 20, não. Mas por quê? Porque ela sabe se planejar, ela sabe se controlar, sabe? É completamente diferente. É completamente diferente. E ela está satisfeita no que ela faz. E a que não está satisfeita, ela, tipo assim, ela reclama, ela torra esse dinheiro dela. Gente, é uma coisa, né, bem complexa isso, né? Mas é o que acontece. E uma outra coisa que você falou também é a questão da gratidão. A gratidão faz fluir as coisas. Porque enquanto você está se planejando ali e é grato por tudo, coisas boas vão acontecendo. Agora, se você só reclama, por mais que você tenha muito dinheiro, as coisas vão fluir. O dia fica ruim, fica pesado, né? Pesado, sim. A gente levantar, às vezes eu participo hoje do grupo lá do BNI, então eu chego assim, chegou ela, né? Porque às vezes eu brinco, chego assim, falando bom dia, né? Às vezes está tocando uma música, às vezes a gente dança um pouquinho assim e tal. Mas por quê? É uma coisa de alegria, quando você levar alegria para as pessoas, né? Acho que a gente não pode ter essa parte pesada, sabe? A gente tem que ter essa alegria de gratidão mesmo. E quanto mais a gente reclama, isso é fato, né? Quanto mais você reclama, mais você atrai as coisas ruins para você. A gente não deve ficar reclamando, a gente deve ter, assim, eu acho que a gente tem que ter uma perseverança muito grande e agradecer muito, todos os dias. A gente pode pedir também. A gente pode pedir bastante coisa para Deus que Ele escuta a gente. Ele vai descartando, vai filtrando. E tem que saber pedir também, não é só pedir. Bom, nós estamos chegando ao fim desse episódio já, mas eu queria que você falasse onde fica a gráfica, como é que as pessoas entram em contato, porque vocês têm aí muitos produtos. Olha, hoje a gráfica está eu tenho uma terceirização gráfica, na verdade, né? Tem um pessoal que produz para mim, que fica no Distrito Industrial, e eu tenho também o Instagram, que é Gráfica Três Colinas, @Gráfica Três Colinas, né? Que pode entrar em contato comigo. Se precisar de alguma coisa, eu vou estar à disposição. Tá certo, então. Quero te agradecer por ter participado aqui com a gente e estar sempre acompanhando o que nós fazemos, nos acompanhando também enquanto pessoa, porque é assim que a gente cresce, um ajudando o outro a ser cada vez melhor. Não, foi um prazer estar aqui, eu gostei muito, obrigada pelo convite, né? E vamos ver se a gente vai fazendo parcerias aí, eu acho que vai ser bem legal.
Bacana. Bom, esse foi o episódio de hoje do Mindcast. E como eu disse, abra sua mente, saia da superficialidade, porque aqui sempre tem coisas boas. Nos acompanhe e uma ótima noite para você. Pessoal.